Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a estudar a epidemiologia, né? Nós vamos entender aqui agora qual é a importância da epidemiologia, principalmente para a saúde pública. Então nós vamos ver aqui a introdução à saúde pública, a epidemiologia, onde nós veremos basicamente os conceitos de saúde e a partir desses conceitos a aplicação e a história da epidemiologia para chegar até os dias atuais, ok? Então a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte, que um fundamento, a base da saúde pública, tá? A base da saúde pública é a epidemiologia. Para eu entender mais ou menos a saúde pública, eu tenho que entender o conceito de saúde e doença. Então tem um conceito de saúde e doença lá da OMS. Existem vários conceitos de saúde e doença. O Brasil, pessoal, ele adotou o conceito de Forantini, que é o conceito de 1942, tá? É 1942, que a Organização Mundial de Saúde adotou esse conceito como um conceito para determinar as políticas de saúde no mundo. E o Brasil também adotou o mesmo conceito da OMS para determinar as políticas de saúde, tá? Então, nós temos dois conceitos aqui básicos. Um conceito é o seguinte: a saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença, né? Isso aqui é uma visão holística, uma visão ampla, né, de saúde. Quando ele fala físico, eu estou falando aqui do ponto de vista fisiológico. Mental são as doenças associadas à mente. Social são as questões sociais que influenciam no aparecimento da doença. Um outro conceito bastante utilizado é que doença é a ausência de saúde. Isso implica em uma série de situações. Quando eu adoto uma política de saúde, que saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, significa que todas as políticas públicas voltadas para a saúde, seja elas diretamente da saúde ou de outras áreas, mas que vai interferir diretamente na saúde, tem que atender esse processo, tá? Então não basta eu criar somente estrutura para pessoas doentes. Eu tenho que criar toda uma situação para que as pessoas sadias não fiquem doentes. Primeiro ponto. E se elas ficarem doentes, em todos os níveis da sua doença, eu ter estruturas e condições para que eu cure a doença daquela pessoa. Quando eu parto somente do princípio que doença é apenas ausência de saúde, eu crio estruturas apenas para atender doentes. E qual é o grande problema quando eu crio estruturas somente para atender doentes? Eu nunca esgoto a quantidade de pessoas que podem ficar doentes. Eu sempre não vou trabalhar as medidas preventivas para evitar que as pessoas fiquem doentes. Eu sempre vou criar situações para tratamento. Então eu crio um hospital. Aí aquele hospital vai chegar no ponto que ele vai estar saturado. Aí eu crio outro hospital. Aí ele vai estar saturado. Aí eu crio outro hospital. Ele vai ficar saturado. Eu nunca acabo com a demanda de pessoas doentes. É um problema. Então vou pegar um exemplo do estado de Goiás. O estado de Goiás ele tinha o UGO, o Hospital de Urgência de Goiás, que ficou saturado. Aí foi criado quem? O Hospital de Urgência de Anápolis. Depois o Hospital de Urgência de Trindade, depois o Hospital de Urgência de Santa Helena, né? Hoje nós temos o Hospital de Urgência Otávio Lage. Então eu sempre vou criando demandas para atender pessoas doentes e é uma estrutura muito cara. Quando eu adoto esse conceito aqui, eu vou sempre trabalhar de uma forma que eu vou evitar que as pessoas sadias fiquem doentes. Então eu vou sempre acabar com a demanda de pessoas doentes. Agora, quando eu só tenho essa abordagem aqui, com a abordagem simplista, eu só vou pensar em medicamentos, só vou pensar em médicos, só vou pensar em hospital. Vamos dar um exemplo aqui na pandemia, né? A política voltada apenas para tratar a doença impulsionou a produção excessiva de um medicamento que depois mostrou-se ineficaz, que é a hidroxicloroquina e a cloroquina, enquanto que o ideal era investir maciçamente em outras políticas como testagem em massa, isolamento dessas pessoas doentes, né, e distanciamento social e depois a vacina.
como eu só foquei em tratar pessoas doentes, a política principal foi ampliar leito de UTI. Então aqui em Goiás tinha mais ou menos 200 leitos de UTI, hoje nós temos mais de 1.000 leitos de UTI. Só que uma diária na UTI ela é muito cara, né? Então é para vocês terem ideia o quanto é ineficaz quando eu adoto apenas esse conceito, tá? Então o ideal é eu adotar um conceito holístico, onde eu vou criar várias situações para que as pessoas sadias não fiquem doentes. E aquelas que ficarem doentes, que eu detecto logo no início e comece o tratamento. E se elas forem progredindo, né, que eu também tenho estrutura para atender em todos os níveis, certinho? Então, para vocês terem ideia, um conceito ecológico de saúde, né, da Hanari, ela fala o seguinte: a saúde, o Hanari, desculpa, a saúde, tanto individual como coletiva, é resultado das complexas interrelações, olha só, interrelações entre os processos biológicos, ecológicos, culturais e socioeconômicos que se dão na sociedade, ou seja, é o produto das interrelações que se estabelecem entre o homem e o ambiente social e natural em que vive. Ou seja, esse conceito quer dizer o seguinte: todos os seres vivos estão no mesmo contexto, está no mesmo barco. Se a gente não tiver uma relação harmônica entre economia, condições sociais, condições culturais, condições ecológicas e biológicas, se alguma dessas relações for desarmônica, isso vai culminar mais cedo ou mais tarde em um processo de saúde evoluindo para doença. Então, quando eu tenho uma sociedade mais justa socialmente, economicamente, onde há um respeito cultural, onde há um respeito ao meio ambiente, seja ele antrópico ou seja ele natural, eu tenho uma chance menor de ter pessoas doentes. E aí, vamos lá, alguém vive o ideal em saúde? Geralmente não, né? O ideal é aquele que eu vou passar minha vida toda sem ter nenhum processo de doença. No atual mundo em que nós vivemos, eu acredito que nós evoluiremos para um processo em que nós não ficaremos mais doentes. Mas hoje não. Hoje a maioria de nós vai sofrer alguma parte. Então eu tenho sempre parte da população que sofre, porque elas ficam doentes, porque elas morrem. Ah, mas todo mundo vai morrer. Sim, todo mundo vai morrer. Mas o ideal da morte é eu morrer idoso por causas naturais e não por mortes evitáveis, né? E tudo isso vai depender muito do serviço de saúde. O serviço de saúde, desde a atenção primária até a reabilitação, dependendo como for trabalhar. Então esses sistemas eles têm que ser integrados. Para quê? Para que eu trabalhe todos os fatores que estão determinando, que está pressionando a população ficar doente, para eu criar ações de prevenção, de profilaxia, tá? Para evitar que a população fique doente. Então, nesse contexto, eu vou ter aqui os clínicos, que são enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, tá? Que sempre vai trabalhar a saúde do indivíduo de forma individual. E eu vou ter a saúde pública, que vai conter esses mesmos profissionais trabalhando de forma conjunta e com outros setores também, que não seja necessariamente da saúde, que vai trabalhar a saúde pública, que vai trabalhar a saúde coletiva. Quando eu tenho a junção desses dois de forma harmônica, eu também diminuo bastante a necessidade de doenças que vai precisar de uma alta densidade tecnológica, por exemplo, como UTI. Então vamos pegar, por exemplo, uma diária na UTI está mais ou menos R$ 1.000. Então você pega o Covid, uma pessoa fica na UTI mais ou menos 15 dias. Então uma pessoa custa só na UTI para o Estado mais ou menos R$ 1.000. Só que esse valor pode ser bem maior, R$ 15.000. Agora você pega quantas pessoas no Brasil só por Covid foram para a UTI e multiplica isso por R$ 15.000. É enorme. Sem contar os óbitos que causam um impacto econômico muito grande também, principalmente na população produtiva e assim por diante. Então o impacto ele é muito grande.
Agora imagina se eu tivesse investido maciçamente, comprado vacina, investido uma série de distanciamento social, uma série de outras coisas. Eu teria diminuído o impacto sobre isso drasticamente. Então, numerosos agravos à saúde, doença afeta o homem. Numerosos, né, no mundo inteiro. E essas doenças vão variar de população a população, até mesmo dentro da mesma cidade eu tenho diferenças. Né? As áreas geográficas, doenças emergem como um problema de saúde pública. E aí eu tenho que determinar que problemas são esses. Para isso eu vou doenças com frequência de impacto que causam morte e mortalidade. Então eu vou priorizar as doenças que vai gerar mais questões de doença, morbidade e mortalidade. Então, vou dar um exemplo aqui: tuberculose, malária, dengue, hoje, covid, zika, chikungunya, câncer e uma série de outras doenças. Então, eu tenho que levantar dentro da minha população, o ideal é que seja a população adstrita de uma unidade básica de saúde, quais são as prioridades de criar as políticas em todos os níveis com ênfase nas ações preventivas. E aí eu tenho um problema que às vezes eu tenho doença desconhecida que eu não sei qual é o melhor método de prevenção. Para isso eu tenho que estudar essa doença, todo o processo da história natural da doença para entender. Tá? E além disso eu tenho os agravos, que não são necessariamente doenças, mas geram impacto gerando doenças. São acidentes de trânsito, uso de drogas e assim por diante. Quais são os 3 pilares básicos da epidemiologia? Hoje a clínica, que está dentro das ciências biológicas, ciências da saúde, tá? Que são sinais, sintomas, as doenças. A estatística faz parte das ciências exatas e a medicina social, que vai trabalhar as ciências sociais. E hoje eu colocaria um outro pilar extremamente importante, a informática. Porque hoje, como os dados estão quase todos informatizados, eu tenho vários programas estatísticos que vai me ajudar a tabular melhor esses dados, ela acaba sendo extremamente importante. Então, para eu ter uma boa epidemiologia, eu tenho que ter bons profissionais que trabalham com a clínica, eu tenho que saber estatística para saber coletar, organizar e tabular esses dados e entender todo o contexto social que aquelas populações estão inseridas para depois criar as ações, ok? Então, hoje em dia existe uma questão da medicina individual e a medicina coletiva. As pessoas dão muito mais importância no eu, mim, mas o importante é o coletivo. Tá? O coletivo é muito mais importante que o indivíduo. Então, eu sou contra a máscara. Beleza, mas você está dentro de um contexto de coletivo. Se você está dentro de um contexto coletivo, você tem que usar máscara para proteger o coletivo. Então, desde os primórdios do pensamento ocidental na Grécia Antiga, existe essa briga entre medicina individual e a medicina coletiva. Então, na mitologia grega, existe o deus da medicina, chamado Asclépios. E ele teve 2 filhas, a Panaceia e a Higeia. A Panaceia é a deusa ou a padroeira da medicina curativa, que é realizada por meio de manobras, encantamentos, preces e uso de fármaco, então aqui medicamento. Então aqui, ó, eu estou muito voltado para o indivíduo, né, e para tratar a doença. E ele teve outra filha chamada Higeia. Olha só, Higeia dá origem ao nome de higiene, tá, gente? Apregoava a saúde como resultado da harmonia dos homens e dos ambientes, por ações preventivas e coletivas. As duas são extremamente importantes. Mas eu tenho que dar ênfase aqui, porque aqui eu vou trabalhar com pessoas sadias para mantê-las sadias. Uma vez elas ficando doentes, eu vou vir para cá. Mas o ideal é que aqui eu tenho poucas pessoas. Agora, quando eu dou ênfase só aqui e eu esqueço esse outro lado aqui, eu vou ter um aumento muito grande aqui. E essa estrutura é cara e ela é menos eficaz. Hipócrates, né, que é o pai da medicina, ele já falava: doença é o produto da relação complexas, constituição do indivíduo mais o meio ambiente que o cerca. Então, há 2.400 anos antes de Cristo, o pai da medicina já falava que a doença ela não surgia do nada,
é uma relação do indivíduo com o meio em que ele vive. Então, para avaliar um indivíduo, sempre considerar na avaliação do paciente o clima, a maneira de viver, hábitos de comer e beber. Olha só, Hipócrates já falava isso há 2.400 anos, porque tudo isso pode estar relacionado à doença daquele indivíduo. Estudou doenças epidêmicas e as variações geográficas das endemias. No seu juramento, né, a ética médica, a importância do exame minucioso para o correto diagnóstico e fiel descrição da história natural da doença. Ou seja, se o médico ele fizer o dever de casa e avaliar o indivíduo dentro de um contexto coletivo, ele tem uma maior chance de achar realmente qual é o verdadeiro problema e automaticamente, pessoal, resolver o problema e não apenas dar medicamento para tratar sinais e sintomas, porque aquela pessoa depois vai voltar de novo com os mesmos sinais e sintomas. Agora, quando eu vou na raiz do problema, tem uma chance maior de resolver o problema e evitar que aquela pessoa fique doente outra vez. Os filhos de Hipócrates, né, os seguidores de Hipócrates, estabeleceram o individualismo e o senso mercadológico para garantir a hegemonia de sua prática frente a inúmeras seitas. Então, hoje, a gente vê muito, eu sou médico, a minha opinião é que vale, não sei o que, não é de hoje. É uma história que já vem aí há centenas de anos, onde eles corporativizaram a medicina, né, para ter uma reserva de mercado. Roma, os médicos eram escravos gregos valiosos, trabalhavam para a corte, exército e famílias nobres, receitadores de muitos fármacos para poucos enfermos. E aí isso vai gerando um problema que nós temos hoje. Então hoje nós temos a maioria dos médicos, eles tratam mais sinais e sintomas, né? A diferença é que hoje a população em geral tem mais acesso ao médico, mas quanto antigamente, somente quem era muito importante tinha acesso aos médicos. Qual foi a contribuição romana para a epidemiologia? Somente os censos periódicos e registros compulsórios de nascimentos e óbitos. Então a Roma, para ela determinar o tamanho do seu império, ela contava a quantidade de pessoas. Então o império era medido pela quantidade de pessoas. Então ela contava, então fazia censos, tá? E ali ela via a quantidade de pessoas que nasciam e a quantidade de pessoas que morriam. E isso é muito importante. Eu ter censo para eu avaliar a minha população é fundamental. Então o Brasil talvez ele faz um censo de 10 em 10 anos. Ele não teve no ano passado e talvez não vai ter esse ano. Nós teremos um prejuízo enorme nas políticas públicas para saúde, saneamento e educação. Porque se eu não tenho dados sobre a minha população, não tem como criar política para a minha população. Na Idade Média, né, o catolicismo romano e a invasão dos bárbaros. O que aconteceu aqui? Uma prática de saúde de caráter mágico-religioso. Que eu tinha aqui os católicos romanos que falavam que o pecado era a origem da doença, e eu tinha os bárbaros da região nórdica, que eram místicos, né, que davam um caráter mais místicos às doenças. Com isso, a junção dessas duas culturas gerou uma prática de saúde mágico-religiosa, né? Prática médica para os pobres exercida por religiosos, por caridade e por leigos. Boticários, pessoas que faziam perfumes. Barbeiros, cirurgiões por profissão. Tá? Então eram barbeiros que faziam cirurgias. Essas pessoas aqui não eram considerados médicos, tá? Mas eles tinham um certo conhecimento e eram discriminados pela classe médica. Durante esse período, a medicina árabe, sob os princípios hipocráticos, apresentava avanço tecnológico de caráter coletivo, com Avicena e Averroes. Enquanto no Ocidente eu dei um caráter místico e mercantilizei, ou seja, capitalizei a medicina, no Oriente não. No Oriente eles entenderam mais a questão das medidas preventivas como principais avanços da medicina. Então, por isso que a medicina no Oriente, pessoal, ela é melhor que no Ocidente. O Ocidente ela tem mais tecnologias, mais
ela trata menos a causa da doença e somente os sinais e sintomas. E já no Oriente, ele já vai mais na raiz, na origem da doença. Como foi que surgiram os hospitais? Olha que interessante. Eram originalmente hospedarias de ordem religiosa, cavaleiros hospitalários. Então, hospitais vem do nome de hospedarias, que são pensões, destinadas a viajantes que recebiam doentes. Assim, passaram a ser o local onde os médicos exerciam sua prática privada para ter contato com séries de pacientes e patologias, investigação sistemática de enfermos. Então, aqui eu tinha hospedarias, onde as pessoas voltando de guerra ficavam internadas ali, e os médicos, para angariar cliente, iriam até aqueles locais para duas coisas. Primeiro, para ter pacientes, para eles poderem estudar as doenças, acompanhar a sistemática da doença, e para eles também terem clientes, né, os seus pacientes. E os médicos, nesse tempo, teve uma luta muito grande contra os físicos, os leigos, religiosos, criando uma corporação médica, que nós conhecemos muito bem hoje, são extremamente corporativistas. A construção de um saber técnico e instituição de práticas, início de uma clínica científica. Então aqui nós tivemos uma coisa muito importante. Apesar dessa corporação, na verdade o que eles fizeram aqui não foi falar que os outros não poderiam ser médicos. O que eles começaram a dar um caráter científico para a medicina e técnicas e uma capacitação melhor para aqueles profissionais para tratar melhor. Então as pessoas que não tinham conhecimento científico, que não tinham as técnicas acadêmicas, eles não poderiam exercer a medicina, o que é razoável, né? A gente não quer ser cuidado por alguém que não entenda do que está fazendo. Então foi muito importante. As primeiras quantificações, no surgimento do Estado, necessidade de contar o povo, produção, e o exército, poder, com o surgimento da estatística. Então, Estado, status, estíquio, contar. Então, essa necessidade de contar o povo para determinar o tamanho do seu povo, o tamanho do seu exército, para gerar o poder, para gerar a produção, para gerar o tamanho do seu império, gerou a estatística, que é uma base muito importante da epidemiologia. Outro nome extremamente importante é o John Grant, que é considerado o pai da epidemiologia, tá? Que em 1962, ele, por meio de levantamentos de dados de mortalidade por cólera na cidade de Londres, ele determinou quais eram os fatores de risco que estavam levando aquela população a ficar doente, criou medida preventiva e acabou com uma epidemia de cólera que estava assolando aquela população. Então ele criou tabelas de mortalidade de Londres, proporções de crianças que morriam antes de 6 anos de idade, pioneiro na utilização de coeficiente. Os primeiros registros anuais de mortalidade e morbidade realizados pelo Estado também foi na Inglaterra que aconteceu. Aí vieram a Revolução Industrial, a primeira lá na Inglaterra. Com isso eu tive um movimento hospitalário e assistencialismo gerar na medicina da força do trabalho. Porque como eu tinha pessoas que estavam trabalhando 18, 19, 17 horas por dia, automaticamente gerou muitas doenças. Automaticamente gerou também um assistencialismo a essas pessoas. Na Alemanha foi criada a polícia médicas, que por meio de medidas compulsórias de controle e vigilância das doenças, ou seja, medicina de estado policial, aqui, ou seja, vigilância sanitária, tá? Onde eu tenho profissionais da área de saúde com poder de polícia. E na França, depois que eu tive a Revolução Francesa, automaticamente veio a Revolução Sanitarista, que teve como objetivo sanear as cidades, ventilar as ruas e construções, isolando os miasmas, né, que eles consideravam que era um ar ruim, um ar sujo, gerava doença. Então, naquela época, a França criou um sistema de esgoto. Naquela época já era 1000 vezes melhor que o sistema de esgoto hoje no Brasil. Saneamento do esgoto, saneamento da água e a arborização da cidade para que o sol não batesse no chão e esquentasse tanto as cidades.
Então, naquela época a França já tinha essa ideia, né? E hoje ainda nós temos no Brasil deficiências sanitárias, de esgoto, de meio ambiente, de arborização das cidades. Pierre Louis, um francês também, utilizou o método estatístico na investigação clínica de doenças. Então, teoricamente, ele criou aqui uma subdivisão da estatística chamada de bioestatística, que é a estatística aplicada para as ciências biológicas. Ou seja, e tratamento analisou a letalidade da pneumonia em relação à época que a sangria era realizada e viu que a sangria não gerava efeito. Louis Villermé, outro francês, investigou pobreza, as condições de trabalho e suas repercussões sobre a saúde. Foi um dos pioneiros sobre a etiologia social das doenças, dando origem aqui aos determinantes sociais das doenças. William Farr, que trabalhou no Registro Geral Inglês, seus relatórios permitiram verificar desigualdades regionais e sociais nos perfis de saúde, fazendo com que muitos estudiosos alardassem esses problemas, como o Engels Chadwick, advogado de cujo relatório deram subsídios à reforma sanitária inglesa. Ou seja, um simples epidemiologia descritiva, que ele nem sabia que era isso, determinou uma reforma sanitária em um país inteiro. John Snow, pai da epidemiologia, que eu já falei aqui, que ele acabou com uma epidemia de cólera utilizando estudos epidemiológicos. Então, a palavra epidemiologia significa o seguinte: ep, a palavra, não é o conceito de epidemiologia, sobre, demo, população, e logia, estudo. Então, a palavra significa o quê? Estudo sobre a população. Então, a epidemiologia, pessoal, não é um estudo de indivíduo, é tudo relacionado à população. Então, nós vamos observar como que as doenças entram em uma população e como que elas se distribuem naquela população e quais as ações que a gente vai fazer para quebrar essa cadeia de distribuição. Então, existem vários conceitos de epidemiologia, mas o do Maurício Pereira, para mim, é o melhor, que fala que epidemiologia é o ramo das ciências da saúde que estuda. Então, é um ramo de ciências da saúde. Então, não é uma ciência de outra área. Na população, a ocorrência, a distribuição e os fatores determinantes dos eventos relacionados à saúde. Ou seja, ela estuda quais são as evidências científicas que mostram quais são os fatores que estão levando aquela população a ficar doente. E eu acrescento aqui, e ela avalia o impacto dessas, e ela cria as ações para diminuir o impacto desses determinantes na minha população e depois avalia se esses impactos foram positivos ou negativos. Então, o epidemiologista versus o clínico. Aqui entra nutricionista, enfermeiro, fisioterapeuta, trabalha com a saúde individual. Geralmente eles investigam alterações no organismo. O epidemiologista ele investiga o agravo na população. Aqui faz um exame clínico. Aqui a gente vê a frequência e distribuição da doença por informações, dados. Aqui ele solicita exames complementares. Tá? A partir nós solicitamos informações, dados. Chega a um diagnóstico. Nós criamos hipótese e testamos essas hipóteses por meio da bioestatística. Aqui ele indica uma prescrição. Aqui nós vemos quais são os fatores que está gerando aquelas doenças depois da análise por meio da bioestatística. E aí nós geramos uma ação de profilaxia dentro daqueles conceitos de medidas preventivas que nós já vimos. E depois avalia se essas medidas foram eficazes ou não. Quais são as áreas de atuação da epidemiologia? A mais comum são as doenças infecciosas e doenças carenciais. Tá? Por quê? Porque quando surgiu a epidemiologia, o principal impacto que tinha na população, principalmente na Inglaterra, era a doença infecciosa.
mas hoje ela é aplicada em qualquer momento. Então, para vocês terem ideia, né, a Europa, vamos pegar a Europa ela viveu 3 momentos diferentes. Ela teve primeiro um momento de doenças infecciosas, impacto. Depois, resolveu esse problema, principalmente por causa das vacinas e medidas de saneamento básico. Depois vieram as doenças ou por agravos relacionado a acidente de trânsito, guerra, violência, que resolveu isso principalmente combatendo as desigualdades sociais. Então, esse foi o segundo impacto. E o terceiro impacto são as doenças crônicas degenerativas, que é o impacto que ela vive até hoje. O Brasil não, o Brasil hoje ele vive os 3 impactos ao mesmo tempo. Então nós temos hoje como as doenças infecciosas parasitárias, antes do Covid, como principal causa de internação, e hoje nós temos a principal causa de morte. Como principal causa de morte nós tínhamos as doenças crônicas degenerativas, principalmente os sistemas circulatórios e câncer, né? E também como segunda principal causa, causas externas como tiro, facada e acidente. Então a gente vive o triplo impacto ao mesmo tempo. Então, nas doenças infecciosas, a gente faz uma série de investigações das doenças no período de morbidade, no período interepidêmico. Então, tem doenças que nós vamos ver que, durante o curso de epidemiologia que existe variações. Faz a vigilância da doença. E aí existem várias formas de fazer vigilância. E o Brasil, em relação ao Covid, foi muito ruim. Só fez uma vigilância passiva, enquanto que o ideal era fazer uma vigilância ativa. E, no caso das doenças carenciais, fazemos uma série de pesquisas para saber como que estão as questões nutricionais das crianças. Então, hoje não existe um programa chamado Bolsa Família, né, que é um programa, na verdade, de saúde. As crianças, as famílias que têm criança nesse programa, recebem uma bolsa do governo federal. E essas crianças, além de têm que atingir níveis educacionais, elas também têm que atingir níveis nutricionais. A outra área são as doenças crônicas degenerativas ou outros danos à saúde. Então nós temos várias doenças sem ser infecciosas que são extremamente graves. Então doenças como na velhice, como hipertensão, diabetes, anomalias genéticas, oncologia, doenças relacionadas a hábitos, né, acidentes, envenenamento, estado nutricional, doenças do sistema circulatório e assim por diante. E um outro é a avaliação de serviços de saúde, que geralmente os governantes não gostam, mas e é a minha área de pesquisa. Então, por meio de dados gerados pelo próprio serviço de saúde, nós avaliamos se aquele serviço de saúde é bom ou ruim. Quando eu falo de serviço, não estou falando necessariamente uma unidade de saúde, mas sim um sistema inteiro de uma cidade, de um estado ou até de um país. Ali a gente avalia a qualidade, tá, desse serviço, vê quais são as falhas, os pontos positivos e os pontos negativos e propõe melhoria para os gestores. E existem as outras subdivisões da epidemiologia de acordo com as necessidades de saúde da população. Então nós temos a epidemiologia ambiental, ocupacional, só voltada para crianças e adolescentes, só para doenças comunitárias, hospitalar, social, nutricional, farmacológica e assim por diante. A epidemiologia ela trabalha mais ou menos o seguinte, ela trabalha com dados, então nós precisamos de buscar registro, buscar dados. Onde estão esses dados? Esses dados estão na busca direta por pesquisas, está nos dados secundários colhidos por enfermeiros, médicos e outros, e existem dessa forma. Então, tudo começa aqui no dado. Então, se o dado estiver errado, tudo aqui vai estar errado, certo? Agora, se o dado estiver certo, não tem problema, tudo vai estar certo. A gente pega esses dados, conta a quantidade de casos daquela doença na minha população. Vejo como é que está distribuído essa doença em relação a 3 questões básicas. Onde estão esses casos? Quando ocorreram esses casos? E quem são as pessoas que estão tendo esse caso? Tanto para caso quanto para morte. Verifico quais são os possíveis fatores que estão influenciando nessa distribuição verificada aqui antes. Ou seja, eu vou achar os fatores determinantes. Por que aquelas pessoas estão ficando doentes? Eu vejo isso por meio da bioestatística, tá? Crio hipótese de por que aquelas pessoas estão ficando doentes, ou seja, associação. A partir disso, crio várias ações para evitar que aquelas pessoas sadias fiquem doentes
e as que estão doentes não evoluam para o próximo estágio da doença, ou seja, atuar sobre os fatores determinantes. E depois eu avalio se essas medidas geraram algum impacto positivo ou não. E qual é a premissa básica da epidemiologia? A premissa básica é o seguinte: os agravos à saúde não ocorrem ao acaso na população. Ninguém fica doente do nada. Ah, fiquei doente porque Deus quis. Gente, Deus nos ama. E quem ama não quer que as pessoas fiquem doentes. Então, se alguém ficou doente, eu tenho uma razão, tenho um motivo naquela população. Então, nós temos que avaliar por que é que elas estão ficando doentes. Então, a partir do momento que eu aceito que todo caso de doença na minha população ela não ocorreu ao acaso e sim tem uma causa, eu vou procurar a causa dessa doença. E ao procurar a causa, eu vou achar as medidas preventivas para que a população não fique doente. Então, a epidemiologia ela faz a seguinte pergunta, né? Como que a doença se distribui segundo as características de pessoas, ou seja, quem, lugares, onde e época, quando, né? E quais são os fatores determinantes, os fatores de riscos da ocorrência da doença e a sua distribuição na população. E ela faz isso da seguinte forma: descrevendo as condições de saúde da população, investiga os fatores que estão determinando, cria ações e depois avalia os impactos dessas ações na situação de saúde da minha população. A aplicação da epidemiologia como na ciência da saúde, a aplicação geral é reduzir problemas de saúde da população, como qualquer ciência da área de saúde. Como que ela pode fazer isso? Primeiro ponto, informar a situação de saúde da população. Ela vai descrever, ou seja, ela vai informar como que aquela população está ficando doente, quais são os perfis e os grupos de risco que eles estão ficando doentes, quais são os fatores que estão fazendo com que aquelas pessoas fiquem doentes. Investiga esses fatores são investigados principalmente por meio de estudo científico. Ou ele próprio cria o estudo, vai na população e verifica quais são os fatores que estão influenciando aquelas pessoas ficarem doentes, ou pega o estudo já realizados naquela mesma população ou em populações parecidas e a partir daquilo ali ele tira as suas hipóteses das possíveis causas que estão influenciando aquelas pessoas ficarem doentes. E depois cria as ações e avalia o impacto daquelas ações para ver se aquela ação ela gerou um efeito positivo, se ela gerou um efeito negativo ou se não gerou nada, tá? Se ela não gerou nada ou gerou um efeito negativo, eu tenho que avaliar todo o processo desde a busca dos dados para ver quais são os problemas que estão gerando ali. E o ideal é não errar, porque se eu errar, pessoal, eu não erro contra um indivíduo, eu erro contra uma população. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu crio como principal medida para o enfrentamento do Covid a produção de hidroxicloroquina e cloroquina e distribuição dela para a população, e depois eu percebo que ela não funciona, eu gerei milhares de mortes por causa disso. Então foi um erro que eu gerei, que gerou um grande problema. E qual é a aplicação específica da epidemiologia? Olha, fornecer os conceitos, o raciocínio e as técnicas para estudos populacionais no campo da saúde. Tá? Então, todo profissional da saúde tem que ver epidemiologia por isso, para ele entender quais são os conceitos, o raciocínio e as técnicas para estudos populacionais no campo da saúde. Então, se a epidemiologia fazendo isso, ela vai conseguir fazer com que os profissionais de saúde entendam que o indivíduo doente ele não ficou doente por acaso e que ele está inserido em um meio. Aí esse meio tem relações culturais, ecológicas, ambientais, sociais e econômicas e que tudo isso está influenciando no aparecimento da doença. Certinho, pessoal? Muito obrigado a todos!